Muito bem, queridos e queridas, nós estamos aqui hoje para discutir os elementos que compõem o livro 2 da República, de Platão. E para isso, vocês vão perceber que eu vou trazer alguns outros autores, mais contemporâneos, evidentemente, do que Platão, porque estão vivos e produzindo textos, como, por exemplo, Jacques Rancière, de O Desentendimento, Política e Filosofia, um livro fantástico, fabuloso. Se vocês tiverem oportunidade, deem uma olhada. E também algo, um pequeno elemento de A República de Platão, recontada por Alain Badiou. Uma tentativa de reatualizar as discussões que estão no platonismo e que o Badiou faz no sentido de que ele enxerga Platão como uma espécie de autor, desde logo, comunista. Um autor comunista no sentido de um autor do comum. Comunista no sentido Badiou também, por que não? Então, a gente vai começar discutindo o livro 2, mas para isso a gente vai ter que dar um passinho atrás no livro 1 para relembrar alguns elementos mais importantes. Tá? A primeira parte da nossa conversa vai ser sobre essa estrutura geral, quer dizer, o que está acontecendo em termos textuais nesse livro 2 da República Platônica, para que aí sim a gente possa entrar em maiores detalhes de elementos mais concretos do diálogo que tornam possível que nós alarguemos essa discussão. Tá certo? Então vamos para a nossa tela de aula, que vai ter por título Gênese da polis, ou da cidade, e da polícia. Eu até melhoraria esse título dizendo que se trata da gênese ideal da polis e da polícia. Polícia vai ser um conceito que você pode estranhar, porque se você já leu o livro 2 da República, você já deve ter percebido que esse conceito não está lá. E aí você vai se perguntar, professor, mas ele vem da onde? Ele vem justamente do Jacques Rancière, O Desentendimento. Falaremos dele com brevidade hoje e de maneira mais expandida nas próximas aulas. Tá joia? Então hoje eu só vou apresentar um pouco para você o texto, o conceito, de maneira um pouco mais dura, um pouco mais densa, para que depois nós possamos desenvolvê-lo. Tá joia? Não espere grandes aprofundamentos nesse particular. Nós abandonávamos o livro 1 no ponto em que havíamos entendido qual é o seu tema, o problema da justiça. Havíamos entendido que a justiça é pensada como ideia, ou seja, como eidos, como forma essencial, imutável, pertencente ao mundo inteligível, se vocês quiserem trabalhar com esse dualismo metafísico do platonismo. E, portanto, como virtude. Então, ao mesmo tempo em que nos aproximávamos desse tema sob essa chave de leitura, percebíamos também uma outra coisa, que todo o livro 1 era um grande desfile de conceitos que eram pouco a pouco refutados e mostrados como insuficientes pelo Sócrates, a partir do momento em que entrava em debate com seus interlocutores. E o que temos como resultado é basicamente aquilo que o Sócrates mesmo pronuncia e aquilo de que ele reclama no fim do livro 1. Diz ele, muito que bem, conversamos um monte, fiquei sem nada saber sobre o tema. Então, isso coloca o livro 1 numa posição que é interessante, porque o livro 2 vai se referir a ele como um proêmio, isso é, como uma introdução, como uma espécie de capítulo inicial que poderia ser lido até mesmo de forma autônoma com relação ao livro 2. Mas, por outro lado, esse proêmio ele tem uma característica que é a de gerar uma falta, uma necessidade de desenvolver um pouco mais aqueles temas. Porque, embora a gente tenha limpado o terreno, desbastado uma série de conceitos que identificamos aos poucos nada mais eram do que opiniões correntes, não chegamos à sabedoria, não chegamos à sofia, não chegamos a saber o que é a ideia de justiça, o que é a justiça como ideia e muito menos como virtude. E por que é importante saber o que é a justiça como ideia ou como virtude? Não é simplesmente uma curiosidade moral ou uma curiosidade mórbida. Pelo contrário, trata-se de responder a única pergunta que vale a pena ser respondida por qualquer filósofo. Como deve viver, que regra de vida deve adotar aquele que quiser ser feliz? O único problema ético que para os gregos valia a pena. O problema da eudemonia, o problema da felicidade. Problema essencialmente diferente do nosso, do mundo moderno, mas também do mundo cristão, que é em que a moral e a ética, separadas da política, separadas do bem viver,
tendem a uma espécie de código de conduta que deve ser observado para que nós obtenhamos a salvação da nossa alma no fim de uma vida de castigos e suportações. Quer dizer, os gregos, muito pelo contrário, não condenavam nenhuma ação a priori, não condenavam nenhuma ação em si, simplesmente compreendiam que o grande problema ético era a questão da felicidade individual que precisava se ancorar na felicidade coletiva para se tornar, logicamente, possível. Tá? A gente vai ver exatamente isso. E quero lembrar a vocês, né, que na última aula nós dizíamos precisamente isso. Isso vai ficar mais claro nesse texto da aula de hoje. Tá? Para os gregos, aquilo que nós modernos separamos como duas dimensões diferentes da experiência da vida e da experiência cultural, a ética por um lado, a política por outro, era inseparável, era indissociável. De tal forma que dizer o ético é dizer o político é dizer o ético. Ou seja, não é possível pensar nas virtudes éticas sem passar necessariamente pela dimensão ou pelo registro do político e vice-versa. Tá? Embora nós usemos duas palavras para falar disso, seria uma única palavra. Né? Quer dizer, o modo de vida que pode se desenvolver, ele só pode se desenvolver na medida em que está conectado em relações outras que não a do indivíduo atomizado consigo mesmo. Certo? Então, da mesma maneira que o individual se ancora no coletivo, nós veremos a ética e a psique se ancorando em uma cena um pouco mais abrangente, que nós poderíamos dizer que é política. Tá? Bom, dito isso e recuperadas algumas ideias básicas da última aula, esse desenvolvimento que vai ser exigido pela lacuna colocada no livro 1, porque afinal, nem a gente que leu, nem o Sócrates que participou da conversa, ficou sabendo coisa alguma sobre o problema da justiça, isso vai gerar uma espécie de coceira, né? Um prurido, uma vontade assim, nos interlocutores do Sócrates, dizer assim, bom Sócrates, você fica aqui afirmando que a justiça é intrinsecamente boa, que ela conduz necessariamente a uma vida virtuosa, e mais do que uma vida virtuosa, uma vida feliz. Você está nos dizendo que só os justos são felizes. Os injustos vivem uma vida de miséria e de suportação. Mas por que a justiça é intrinsecamente boa? Aqui a gente está tocando o conceito platônico de bem, né? A ideia de bem, que vai estruturar todo o resto. Bom, na medida em que os interlocutores socráticos vão como que forçá-lo, né, a dizer, bom, nos dê você então uma preleção sobre a justiça, porque até agora Céfalo não conseguiu quase nada, Polemarco muito menos, ficou numa fórmula vazia, o pobre do Trasímaco aqui foi espezinhado, nos deu um conceito de justiça absolutamente prático, ao mesmo tempo inútil, que é praticamente um conceito de injustiça. Como é que a gente faz então? Como é que você, Sócrates, poderia nos dizer, nos afirmar e nos comprovar que a justiça é intrinsecamente boa? E é aí que o Sócrates tem a grande sacada. A sacada que nos mostra que o ético é político e o político é ético. Ele diz, estruturalmente falando, né? Estamos falando ainda da estrutura do texto. Ora, talvez eu não consiga responder para vocês o que é a essência da justiça, a que corresponde a sua ideia, do ponto de vista do bem viver, leia-se, do bem viver individual. Por quê? Porque esse bem viver individual ele está ancorado nas condições mais macro. Então, se é difícil que a gente apreenda o problema da justiça na pequena escala, olhando para a singularidade dos homens, né? Olhando para os homens e suas vidas individuais, talvez nós conseguíssemos aprender o problema da justiça num plano maior. Aquilo que fica... A analogia é engraçada. Ele diz, aquilo que fica difícil de ler nas letras pequenas, nas letras menores, a gente talvez consiga ler nas letras maiores, tomando um maior distanciamento. É isso que vai fazer com que o Sócrates, num certo momento, diga, vale a pena, se nós não estamos conseguindo chegar a lugar nenhum aqui discutindo sobre o bem viver e a sua relação com a justiça ou a felicidade, vale a pena que nós avaliemos a questão em grande escala. Então ele vai produzir nesse segundo livro o transporte da análise de um plano que inicialmente é individual, que começa com aquela conversa com o Céfalo,
sobre a velhice, né? A iminência da morte, a iminência da desaparição, e a justiça, ela surge como uma questão que está vinculada não ao medo de morrer, mas ao medo de morrer agora e ter que expiar as injustiças que se cometeu no Hades, né? Então, é um afeto não ligado à morte, mas ligado à velhice que perturba, e a justiça que perturba a tranquilidade do nosso velho Céfalo, o pai de Polemarco. Já que nós não conseguimos definir isso no campo da individualidade e, portanto, no campo daquilo que a gente poderia chamar para os gregos de uma ética, né, de um ethos, nós talvez possamos, essa é a aposta socrática, aprender esta questão olhando para o coletivo. Ele não vai usar essa expressão, né, mas olhando para as grandes letras, as letras garrafais. A forma de vida tal como ela se desenvolve na cidade. E cidade é justamente polis, o que vai originar, entre outros vocábulos, politeia, né? Política, mas vai originar também o termo polícia. Tá? Isso também vem de polis. Tá? E aí o que a gente vai assistir o Sócrates fazendo na maior parte, digamos, desse texto? Ele vai nos oferecer uma gênese que eu chamaria de ideal, já te explico por quê, da polis. Ele vai imaginar como é que uma cidade vem a ser. Como é que uma cidade vem a existir. Por que a gente vive em cidades? E quando eu digo cidades, não estou dizendo cidade-campo, né? Não é essa a oposição. Cidade, organizações políticas, organizações de homens que, de alguma maneira, funcionam e se governam. Tá? Então, esta gênese ela se mostrará ideal. Por quê? Porque o que o Sócrates quer com essa ideia, o que o Sócrates quer nessa passagem do texto, não é te dizer historicamente como as cidades nasceram. A questão dele não é histórica. Né? Ele não quer dizer nada com relação à realidade. Esse cara vive no mundo inteligível. Né? Ele não está no mundo sensível. Vivendo no mundo das ideias, vivendo no mundo do eidos, ele precisa oferecer para nós uma gênese que seja, de fato, ideal no sentido forte da expressão, leia-se, baseada no eidos, baseado nas formas essenciais, que são geradoras da polis, que são geradoras da cidade. Só que ao promover a resposta a essa questão, como nasce uma cidade, como se dá a gênese de uma cidade, em termos lógicos, portanto, não reais, em termos ideais, né, não empíricos, quer dizer, são mais reais, inclusive, do que as próprias gêneses empíricas das cidades, na visão platônica, ele vai gerar com isso também uma ordem policial. E eu já vou te explicar o que é isso na medida em que a gente trabalhe com estas ideias. Né? E o que a gente vai enxergar aí também? Nesta gênese que não é só imaginária, ela é ideal no sentido conceitual da expressão. Ela é eidética, portanto. Né? Uma gênese, se a gente quiser, a gente poderia até trocar aqui. Uma gênese ideal ou eidética da polis. Tá? Por quê? Porque a geração da polis é imaginada a partir do eidos. Tudo bem? A partir de premissas que são exclusivamente lógicas, que são exclusivamente racionais. Como se a cidade fosse um fruto da razão, como se ela fosse um fruto do logos. E aí começa uma espécie de imaginação sobre não o que as cidades são, mas o que elas poderiam ser. Não o que as cidades manifestam em termos políticos, mas como elas deveriam ser. É essa a ideia de república platônica. E a gente já vai, no fim da história, a gente vai conhecer por que de tanto idealismo, né? E para que serve tanto idealismo. Se é simplesmente um idealismo vago, ou se ele tem algum tipo de função política ou crítica interessante. E a gente vai, inclusive, perceber que a gente vai fazer um movimento de nascimento de uma cidade que inicialmente é simples, que atende a necessidades fundamentais, muito básicas, muito cotidianas, e pouco a pouco essa cidade vai se tornando uma cidade complexa, uma cidade luxuosa, em que se proliferam novas necessidades baseadas nas anteriores, funções especiais, lugares de trabalho especiais, soldados, guardiões da lei, em que vai nascer exatamente o problema da educação, o problema da pedagogia, né, da paideia, da formação, da Bildung destes homens que são os homens gregos.
E esta pedagogia vai passar por dois horizontes. O horizonte da musique, ou seja, da música, e a gente já define bem direitinho o que é isso. Hoje a gente passa por esse conceito e aprimora e aprofunda ele nas próximas aulas, e também pela ginástica. Ou seja, uma educação que ao mesmo tempo é dos corpos, a ideia de ginástica, atrelada a uma educação das mentes, das almas, das psiques, da boa configuração e da boa organização dos afetos para que estes homens possam ser capazes de serem racionais. Tudo bem? Só que nisso, é justamente aí, no ponto da educação, que nós teremos uma ordem policial. Porque, ora, o que é a música ou a musique? Ela tem uma organização tetracorde, né? Ela vai ser, como veremos mais para frente, organizada sobre 4 pilares. Música é a arte dos sons, é a arte das palavras, ou seja, ela envolve a literatura, a poesia. Ela é a arte do teatro e ela é a arte da dança. Essas 4 coisas compunham o que os gregos chamavam de musique. E por outro lado, havia a ginástica, né? Ou seja, a tendência, né, a termos corpos mais saudáveis, corpos mais bem talhados, corpos, como vocês diriam hoje em dia, mais shapeados, não exatamente no nível Cariani, né, com trembolona e coisas do gênero, mas coisinhas um pouco mais naturais, assim, né? Os gregos não eram fake neri, né? Então, corpos um pouco mais desenhados do ponto de vista das suas formas para serem belos, saudáveis, potentes, ativos. Essas duas coisas, elas se conjugavam numa espécie de excelência, né? De construção da excelência humana, de construção da arete. Quase que uma posição aristocrática mesmo, né? Destes homens. E é aqui, justamente no campo da música, da literatura e da poesia, que a gente vai ver se instaurar. Pouco a pouco, como eu disse, na aula de hoje isso é apenas um respingo, mas aquilo que nós chamaremos com o Rancière de uma ordem policial. Onde que isso vai estar claro? Quando Sócrates diz, olha, nós temos que proscrever a poesia imitadora. Nós temos que proscrever os poetas, digamos assim, mais efeminados, os poetas que produzem, né, a sua literatura de tal maneira que desorganizam aquilo que nós achamos que deve ser a boa ordem dos afetos destes homens. Tá? Isso vai estar muito claro lá no livro 10, né, com a proscrição dos poetas que, na verdade, ficcionalizam e fabulam, geralmente de maneira mentirosa, segundo Platão e segundo Sócrates, sobre os deuses. Bom, daí tu começa a perceber que esta educação, ela tem uma característica de seleção. É preciso selecionar aquilo que nós vamos ensinar aos outros. É preciso selecionar as fábulas que nós permitiremos que as crianças ouçam e sob as quais elas serão educadas. E tudo isso tem a ver justamente com uma composição ideal de corpos e de afetos, de corpos e de psique. Tudo bem? Bom, te dei mais ou menos a estrutura. Esta, que aqui está na introdução, é a armadura, digamos assim, que a gente vai passar a encher agora com a massa dos argumentos que aparecem no texto. Bom, Glaucon. O Glaucon vai retomar a conversa sobre a justiça, que tem início no livro 1, dizendo o seguinte: Sócrates, existem 3 tipos de bem. Então, a ideia de bem ela pode ser pensada sob 3 aspectos. Existem os bens, né? Ou o bem, que nós prezamos por si mesmo, quer dizer, independente das suas consequências. Já te explico melhor isso. Existem os bens que se prezam apenas pelas suas consequências, que são úteis, são benéficas, mas eles são penosos. Tá? Quer dizer, são coisas que são difíceis de fazer, mas a gente sabe que no fim das contas elas geram bons resultados, então a gente diz que isso é um bem. Tudo bem?
E existe aquele tipo de bem que se preza por si mesmo e também pelas suas consequências. Tá? Nota que aqui, me permita te parar aqui um minutinho. Nota que aqui, nos bens que se prezam por si mesmos, perdão, nós temos uma espécie de prefiguração daquilo que será o kantismo. Né? Quer dizer, um tipo de moral que nós vamos chamar de deontológica. Tá? Deontológica. Certo? Em que existe o correto a se fazer. Nós sabemos de antemão o que é o certo. E nós vamos pelo certo. E nós não nos importamos com os resultados. Tudo bem? É isso que caracteriza. Isso aqui é um primeiro filão de um enorme e secular debate de filosofia da justiça, no qual eu não vou entrar, ok? Mas aqui está o seu primeiro germen. Tá? Então, essa ideia de um tipo de bem que se preza em si mesmo e por si mesmo, independentemente das suas consequências, independentemente dos seus resultados, é aquilo que a gente vai reencontrar séculos à frente na moral kantiana. O tipo de bem que se preza pelas suas consequências, ou seja, quando a gente olha apenas os resultados, é aquilo que a gente vai encontrar nos sensualistas e utilitaristas ingleses. Tipo Jeremy Bentham, John Stuart Mill, esses caras, né? Que não vão nos dar uma moral deontológica, né? Vão nos dar uma moral consequencialista, certo? Quer dizer, o bem é o bem não por ser correto em si mesmo, ou por ser bom em si mesmo. Ele é o bem em função das consequências positivas que ele gera. Então essa é uma moral consequencialista, bem pragmática mesmo, tá? E aqui nós teríamos Bentham, nós teríamos Mill como exemplos, tudo bem? Outros, enfim. E existe aquele tipo de bem que se preza por si mesmo, diz o Glaucon, e pelas suas consequências. Que é aquele que junta essas duas coisas. A pergunta do Glaucon é: Sócrates, onde é que a gente posiciona a justiça? Que tipo de bem é a justiça? A justiça é um bem que a gente preza por si mesmo, como um critério de correção, sem olhar, permanecendo cegos, né, às suas consequências? Pelo contrário, ela é o tipo de bem que a gente só preza por aquilo que ela acarreta? Ou ela é um pouco dos dois? Ao que o Sócrates responde: óbvio. A justiça é a mais bela das categorias de bem, aquela que se deve estimar por si mesma e pelas consequências aquele que quiser ser feliz. Então nota que o problema da felicidade volta aí por volta do parágrafo 358A, né? Mas veja, isso adiciona muito pouco a toda a discussão que vimos fazendo no livro 1. E o Glaucon, com toda a razão, diz: Sócrates, eu não estou convencido. Mas diferentemente do Trasímaco, que estava fazendo um elogio da injustiça pela injustiça, né, eu, embora não esteja convencido, eu sinceramente quero aprender um elogio da justiça. Então vamos fazer o seguinte: eu vou te forçar a dialética. Lembra da ideia de dialética como um movimento do pensamento que se exprime por meio de um diálogo, né? Então, muito que bem. Eu quero então te forçar, Sócrates, a dialética, justamente no sincero espírito de aprender um elogio da justiça. Como está muito difícil a gente falar sobre a coisa em si, eu vou, como uma espécie de negativo fotográfico, inverter a situação. Eu vou tentar, com todas as minhas forças intelectuais, Sócrates, diz o Glaucon, fazer um elogio da injustiça como algo de valor muito superior à justiça. E eu espero que você, dialeticamente, me refute. Talvez com isso a gente consiga alcançar a ideia, o eidos de justiça. Então começa o Glaucon dizendo o seguinte: a injustiça, na verdade, é um bem. A injustiça não tem nada de mal. O que é de mal na injustiça? O que é de mal na injustiça se processa quando somos nós que sofremos a injustiça. Agora, não há bem maior do que poder cometer injustiças, do que poder sair por aí injustiçando os outros.
Claro que quando nós sofremos uma injustiça, parece-me, diz Glaucon, que há aí um mal muito maior do que o bem que existe em poder injustiçar os outros. Mas que assim seja. E te digo mais, Sócrates. Me parece que a injustiça é aquela que origina tanto as leis quanto as convenções. Ou seja, a injustiça ela é a raiz do nomos. Ela é a raiz das convenções que definem o que podemos e não podemos fazer. As leis nada mais serão, o nomos nada mais será, do que o justo termo que existe entre o bem maior, que é injustiçar os outros, e o mal maior, que é ver-se ou encontrar-se injustiçado pelos outros. Assim, a justiça não é um bem. A justiça nada mais é do que a impossibilidade de praticar um mal. A justiça nada mais é do que a impossibilidade, o freio, a interdição, a possibilidade de se praticar uma injustiça. Tanto isto é verdade, segue Glaucon, que basta você olhar para as pessoas aí fora, cara. Ninguém é bonzinho e justo, a não ser que seja constrangido. É preciso constranger. Aqueles que observam as regras de justiça, as leis e as convenções, o nomos, não fazem porque estão convencidos do valor superior e ordenador da sociedade que está concretizado nas leis. O fazem contra a sua própria vontade, porque a sua vontade é de sair injustiçando todo mundo. É desafogar o seu desejo de injustiça. E por quê? Porque nós, homens, somos conduzidos pela paixão. Nós somos conduzidos pela cobiça. E a cobiça e a paixão fazem o justo e o injusto se conduzirem pelo mesmo terrível caminho. Nesse ponto que Glaucon e Sócrates vão debater um pouco sobre uma espécie de pequena fábula, né? De pequena história, de historieta, que é o do pastor e do anel de invisibilidade, né? Quer dizer, um pastor muito simples, muito honesto, muito justo, de repente encontra um anel que o torna invisível. E com esse superpoder, né? É quase uma HQ, né? Do pastor com superpoderes, e com esse superpoder ele desposa a mulher do rei, e, enfim, comete traições e assassinatos e se torna uma pessoa horrível, mas basicamente porque ele pode, né? Porque a invisibilidade lhe dá poder, né? Ou seja, a paixão e a cobiça, na medida em que se tem poder, conduzem tanto o homem justo quanto o homem injusto pelos mesmos terríveis caminhos. E mais, e aqui que começa a se enunciar uma questão muito profunda do platonismo. O injusto que tem ou consegue manter a aparência de justo é o homem que vai ser mais feliz. Não é o justo que é o mais feliz, mas sim o injusto com aparência de justo. Sei lá, o Luciano Huck, entendeu? Que assim, sabe aqueles caras assim? Lobo em pele de arrombado? Não. Arrombado em pele de cordeiro. Assim, o cara é um arrombado, mas assim, ele parece tão legal, ele parece tão gente boa, ele é tão bacaninha, né? Tu sabe esses caras? É o injusto com aparência de justo, certo? Este, diz Glaucon, tende a ter uma vida mais feliz. Por quê? Porque ele vai poder cometer todas as injustiças e ainda dispor dos benefícios da boa fama que lhe dá a sua aparência de justo. Difícil bater nesse argumento do Glaucon, hein? Porque, de fato, o mundo à nossa volta parece nos provar cotidianamente aquilo que Glaucon está dizendo. Nesse ponto da conversa, uma outra personagem, que é Adimanto, intervém, dizendo o seguinte: tudo isso que Glaucon diz me parece verdade, Sócrates. Quer dizer, ele vai botar um pouco mais de lenha na fogueira, né? Então, se prepara. Por quê? Quando nós olhamos para os pais e os seus conselhos, para os poetas e os seus elogios, olha a musiquinha aqui aparecendo, né? Olha a musiquinha aqui aparecendo. Tanto pais quanto poetas parecem dar mais importância à aparência de ser justo, por causa da boa fama e do prestígio que dela advém, do que ao fato de ser efetivamente justo. Quer dizer, mais importante do que ser justo é parecer justo.
Os poetas como Hesíodo, por exemplo, quando elogiam a justiça, eles sempre lembram o fim terrível que aguarda os injustos e os ímpios no Hades, na posteridade da vida. Mas ainda assim, eles parecem fazer coro, dizendo que aos maus e aos injustos restam sempre a riqueza, a boa vida. Aos bons e justos, geralmente os simples, uma vida de castigos e suportação. Então, Adimanto conclui, né? Me parece que não basta ser simplesmente justo para gozar da boa fama e de honrarias. É preciso, essencialmente e sobretudo, parecê-lo. Tu percebe o que o Adimanto está fazendo aqui? A partir dessa conversa, enunciando o embate entre eidos e o simulacro, né? Entre a essência e a aparência. O que nos faz pensar que, de fato, essa é uma questão fundamental, né? Que é justamente a questão das imagens, a questão das sombras projetadas na caverna, se você quiser ficar com a alegoria, a questão daquilo que a gente poderia chamar de simulacro, que nada mais são do que cópias infinitamente degradadas daquela forma essencial e ideal, né? E, por outro lado, aquilo que nós chamamos a ideia ou o eidos, tá? O eidos. A forma essencial, imutável, eterna, divina, que governa a realidade das coisas sensíveis. Tá? Então, anunciando esse embate entre essência e aparência, entre eidos e simulacro, o que o Adimanto diz, bom, chegamos à questão. O que eu quero de você, Sócrates, é, com a mesma sinceridade de Glaucon, uma preleção sobre a verdadeira justiça, não sobre a enganadora, porque nós sabemos, como diz o ditado, que as aparências enganam. Né? Eu quero conhecer a justiça em si mesma, como essência, como eidos, como forma eterna, como forma imutável e essencial. Não como aparência, como simulacro, como imitação vil. Porque você consegue entender que nesse jogo entre essência e aparência, o problema da aparência é parecer sem ser. É projetar uma imagem, e tá aí o Instagram que não nos deixa mentir, é projetar uma imagem de alguém que não se é e de uma vida que não se tem. Percebe? Então, esse é o problema da essência da aparência, que está aqui, ó, não nasceu no Instagram, está aqui, ó, 500 anos antes de Cristo. Ao que o Sócrates diz o seguinte, pois é, meus amigos, minhas amigas, eu confesso ser totalmente incapaz de dar a vocês uma preleção sobre a justiça em si mesma. Mas talvez o problema não esteja nisso. Esteja no fato de que essa limitação decorre de nós estarmos olhando para o problema da justiça de um ângulo que torna difícil apreendê-la. E aí é que ele vai fazer este movimento de transferência, né, ou de translação de um problema que se desenvolve, então, no âmbito individual, né, da boa vida, da vida feliz, da eudemonia, portanto, do plano ético e individualizado, para o plano coletivo e político. Ele diz, talvez exista justiça em uma escala mais ampla e mais fácil de apreender. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai propor aqui uma analogia que o Alain Badiou, aqui na República de Platão recontada por ele próprio, né, Badiou, vai dizer, trata-se de uma isomorfia. Por que ele usa essa expressão e por que essa expressão é tão interessante? Porque significa uma equivalência das formas entre aquilo que se processa no âmbito das almas e aquilo que se processa no âmbito da cidade. Aquilo que se processa no âmbito da ética e da política. Daquilo que Platão e Aristóteles, tô maluco, Sócrates, chamarão de letras menores e letras maiores. Então, quer dizer, existiria, portanto, uma relação entre o universal e o singular. Só poderei ter uma cidade justa na medida em que tenho homens que são justos individualmente. Mas a recíproca também é verdadeira. Os homens só poderão ser justos na medida em que esta seja uma virtude cívica da cidade. Tudo bem? Então,
A justiça que eu procuro aqui, entre as letras menores, olhando para os cidadãos, olhando para as suas constituições de alma, olhando para o desenvolvimento das suas virtudes éticas, eu poderia, com maior razão, encontrar nas letras maiores. Encontrar na virtude do todo. Percebe? Isto vai gerar uma analogia, ou aquilo que o Badiou vai chamar de uma isomorfia, quer dizer, uma equivalência entre as formas no sentido de formas ideais, né? Quer dizer, a ideia de justiça que aqui está neste plano, nós reencontraremos aqui neste plano. Então, se a gente não está conseguindo alcançar ela aqui, talvez aqui a gente consiga. Certo? É isso que vai transportar a discussão para o plano político. E aqui eu consigo te demonstrar, pelo menos dentro de um esquema textual, que política e ética são para os gregos a mesma coisa. Tá? Ou seja, elas estão numa unidade indivisa, numa relação de dependência. Elas fazem parte de um mesmo circuito da existência. Elas só vão ser separadas por Maquiavel. Tá? Então, esta passagem daquilo que nós modernos chamamos de ética para o político, ela na verdade não é uma passagem. Ela é basicamente, não é uma passagem de registro. Ela é uma passagem de um ângulo de visão para outro. Mas o fenômeno que está sendo visado é a mesma coisa, lá e cá. Só que do ponto de vista das letras menores, do ponto de vista das letras maiores. Tudo bem? Então, aqui a gente consegue perceber que existe uma relação de continuidade entre ética e política. Que não há uma separação, não há uma cisão, não há uma divisão entre esses dois registros da experiência humana. É isso que gera a pergunta pela gênese da cidade. Porque a gente está aqui olhando, por enquanto, para as vidas individualizadas, comuns, né? Como é que nasce uma cidade? Como é que nasce uma polis? Tá? A polis nasce do fato de Sócrates. E aqui, veja, essa gênese, lembro vocês, é ideal. Ela é eidética, portanto. Ela vai seguir uma ordem que é lógica, não histórica. Ela não se pretende uma descrição de como as cidades se desenvolveram concretamente ou historicamente. Ela se pretende uma descrição meramente lógica. O que é que faz surgir uma cidade? Tá? Da onde as cidades vêm? Sócrates então dirá o seguinte: o fato mais elementar e que está na origem de toda e qualquer cidade é o fato de que os indivíduos não são autossuficientes. Tá? Ou seja, os indivíduos não são autárquicos. Tudo bem? Essa é uma boa expressão, né? Que você conhece lá do direito civil, as autarquias. Né? Os indivíduos não são autárquicos, o que significa nós, deixados a nós mesmos, não conseguimos suprir todas as nossas necessidades a contento. E não sendo autossuficientes, nós precisamos dos outros. No sentido de que precisamos dos outros, é que vemos como útil, como interessante e necessário constituir uma cidade para que possamos tomar uns aos outros tendo em vista as nossas necessidades. Então, as cidades nascem da necessidade de satisfazer necessidades. Pronto, ficou cheio de cidade e necessidade. Ficou uma frase horrorosa. Mas o ponto é, as cidades nascem do fato de não sermos autossuficientes e termos que tomarmos uns aos outros na satisfação das nossas necessidades mais elementares. Então nós nos associamos por essa razão, pelo fato de não sermos autárquicos. Porque esta associação, que receberá mais tarde o nome de polis, ela permite que as necessidades de todos e de cada um sejam colocadas em comum. Tá? Então, necessidades mais elementares, como por exemplo, alimentar-se, habitar, abrigar-se, vestir-se e assim por diante, essas necessidades mais básicas vão ser supridas, vão ser atendidas por uma espécie de especialização. Alguns vão ser agricultores, outros vão construir casas, outros vão tecer vestuários. Tá? A solução é exatamente essa: colocar as necessidades em comum e o trabalho em comum. Porque, evidentemente, nós como indivíduos teríamos grande dificuldade de suprir todas as nossas necessidades em bom termo
se nós tivéssemos que cuidar da nossa própria alimentação com o nosso próprio trabalho, de construir e manter a nossa casa com o nosso próprio trabalho, de nos vestir com o nosso próprio trabalho, de cuidar dos nossos filhos e atender a todas essas necessidades com o nosso próprio trabalho, e assim por diante. Isso começa a se tornar humanamente impossível. Então, melhor é que nós nos associemos e coloquemos em comum essas necessidades e o trabalho que poderia atendê-las. Então, se eu sou um agricultor, eu não vou plantar simplesmente para minha subsistência. Eu planto um pouco mais, eu coloco este pequeno excedente, digamos assim, no mercado, né, no comércio, e a comercialização desse excedente torna possível que eu possa trocar o meu excedente por alguma outra coisa de útil, como, por exemplo, uma peça de roupa, né, um pouco de tecido, o reparo da habitação onde eu durmo, e assim por diante. Tá? Então, cada um faz isso. A solução é a especialização. É a criação de funções especializadas, que vão definir lugares sociais, que são também lugares de trabalho, lugares do trabalho em comum. Então, o agricultor ele não atende apenas a necessidade de alimentar a sua própria família e a si mesmo. Ele atende a necessidade de alimentar a sua vizinhança. Né? O pedreiro, o construtor, né? O proto-engenheiro, eles não atendem simplesmente a necessidade de se abrigarem e habitarem eles mesmos. Eles vão atender o resto da cidade. E eles também precisam comer, e eles também precisam se vestir. Então, a gente entra numa espécie de sistema em que necessidades e a sua satisfação são partilhadas em comum. De tal forma, diz Sócrates, que cada um vai empregar mais tempo do que o necessário para a sua própria subsistência na sua atividade. E vai colocar o excedente em comum, da mesma maneira como as necessidades estão postas em comum. Qual que é o critério para essa especialização? Como é que eu sei se eu vou ser lavrador, pedreiro ou tecelão? Ora, ou pastor de animais e por aí vai. Cada um segue a sua natureza, cada um segue as suas habilidades, cada um segue as suas peculiaridades e executa o ofício para o qual tem mais vocação. Mas perceba, cada um faz uma coisa e apenas uma coisa. Então você percebe que nós vamos ter trabalhadores, na base da satisfação das necessidades comuns, a gente vai ter lavradores, trabalhadores, artífices, quer dizer, homens que fabricam instrumentos, pastores, que cuidam e criam animais, tanto para o trabalho quanto para o transporte. Na medida em que essas necessidades são satisfeitas e se gera um excedente que já está para além das necessidades da cidade, isso vai gerar comércio. E este comércio acontecerá para fora dos muros da cidade. A navegação se torna uma arte interessante, porque, lembre-se, né, a Grécia ela está numa península. Né? Então, a navegação acaba sendo uma maneira de fazer com que estes bens e víveres passem de um povoado para outro e possam atender diferentes necessidades. Então, a arte do comércio, da importação, da exportação, da troca e da navegação aparecem como também atividades fundamentais, especialmente no contexto grego. Só que aos poucos você vai percebendo o seguinte, que essa cidade, que inicialmente é simples, que inicialmente atende a necessidades muito frugais, ela vai se tornando mais e mais complexa. E na medida em que ela se complexifica, multiplicam-se as funções sociais, multiplicam-se as profissões, multiplicam-se os postos que vão ser ocupados nessa imensa divisão do trabalho. E multiplicam-se também as necessidades. A cidade se torna luxuosa, ela se torna excessiva. E isso exige expansão. Isso exige que se anexem, que se conquistem territórios vizinhos. E aí surgem os conflitos, surgem as guerras, para as quais terá de haver um posto erigido também na cidade, que é o posto diverso dos cidadãos, que é o posto dos exércitos, dos soldados, que vão ter que ser educados para terem qualidades físicas e psicológicas específicas, especiais, não de cidadãos comuns, não de lavradores, ou pedreiros, ou construtores, ou tecelões, ou sei lá, pastores. Tá? São homens que precisarão ter qualidades físicas e psicológicas harmoniosas com a arte da guerra. Tá? O Sócrates diz, estes homens, né, os soldados, eles devem ser como cães de boa raça, né? De bom pedigree.
existe um temperamento do guerreiro ideal a ser obtido na educação. Ele deve ter, como um cão de boa raça, o feitio doce e brando para com seus compatriotas, mais ou menos como um cão, né, é amoroso com as pessoas que fazem parte da casa, mas ele deve ter um feitio bravio e impetuoso contra os inimigos externos. Então é mais ou menos como você ser o melhor amigo do seu cão de guarda, né? Isso é mais ou menos o feitio, né, do guerreiro ideal. E além disso, evidentemente existe um posto específico nas cidades que é o posto de magistrado, é o posto de alto funcionário público, é o posto que Platão e Sócrates vão chamar aqui de guardiões das leis. É aqui que está a principal questão. Como criar e educar os guardiões? A resposta tradicional, e de novo, tá? Os guardiões, eles são funcionários públicos de alto escalão. Eles são magistrados, não no sentido de juízes, simplesmente. Eles são pessoas que guardam as leis, inclusive fisicamente, como arquivistas. Tá? Isso está num outro livro, dessa vez do Jacques Derrida, é outro Jacques, tá? Chamado Mal de Arquivo, em que o Derrida discute um pouco essa relação da arqué, né, do poder, com o arquivo. E diz, bom, basta que nós lembremos os magistrados gregos, né, o que acontecia com eles e como é que eles eram criados e educados. Qual que é a resposta tradicional que todo e qualquer grego daria? Grego, obviamente, da época de Platão. Bom, o posto de guardião deve ser erigido na música, porque a música ela educa a alma, né, ou seja, ela é a arte dos sons, das letras, do teatro e da dança. Trata-se de educar as almas, de compor as almas, literalmente, por isso a música compõe essas almas. E segundo, a ginástica. A ginástica como uma arte para moldar os corpos. Mas é na música que está o principal problema. Porque há, diz Sócrates, duas espécies de literatura, especialmente as literaturas que vão ser ensinadas às crianças. Existem fábulas verdadeiras, e nisso não há nenhum problema em que essas fábulas sejam ensinadas às crianças, mas há uma literatura de tipo falso, né, que são as fábulas que eventualmente podem até ser úteis, mas se utilizam da ficção, e existem fábulas que são apenas mentirosas. Essas devem ser proscritas. Tá? Então perceba que, de certa forma, eles estão dizendo assim, olha, todos os postos mais importantes de uma cidade, os soldados, mas também os guardiões das leis, devem ser erigidos na música e na ginástica. É justamente a composição entre corpos e alma, né, entre psique e um certo domínio ou configuração dos afetos, que vai nos dar um temperamento ideal tanto para os guerreiros quanto para os guardiões e magistrados. Então você percebe que, de certa forma, Platão está fazendo essa pergunta, que o que nós devemos ensinar? Porque não é simplesmente ensinar no sentido de, né, transferir ou transmitir um conteúdo qualquer. Trata-se de subjetivar. Trata-se de compor alma e corpo, né? Psique e corpo. E aqui, a razão, o logos, age como um censor. Ele, de fato, censura aquilo que pode ou deve ser ensinado como literatura às crianças. Ele seleciona, a censura tem a ver com seleção, né? Ela seleciona as fábulas, dizendo quais são fictícias, né, mas úteis às crianças, à sua educação, e quais são mentirosas e devem simplesmente ser proscritas. Tá? Ou seja, instaura-se aí o que nós vamos chamar de uma razão policial, que está relacionada com a educação da alma, com o controle dos afetos, com a gestão de uma parcela da alma, que mais tarde nós veremos, Platão chamará de parcela irracível, ali onde radicam os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de reação emocional diante das coisas. Tá? A música serve para educar a parte irracível da alma para que ela não se rebele contra a razão. Tudo bem? E aí eu quero chamar a tua atenção de algo que está na página 87 da República, tá? Por volta dos parágrafos 377b e c.
nota que a voz de Sócrates instaura a necessidade de uma razão policial justamente no âmbito da música, da literatura e da pedagogia. Ele diz o seguinte, e eu cito muito brevemente. A tradução é portuguesa, então obviamente ela começa com: ora pois, havemos de consentir sem mais que as crianças escutem fábulas fabricadas ao acaso por quem calhar, quer dizer, por qualquer um, e recolham em sua alma opiniões na sua maior parte contrárias às que quando crescerem entendemos que deverão ter? Tu tá entendendo que a escola sem partido ela já existe faz um tempo, né? Então, tu vê. Logo, devemos começar por vigiar os autores. Olha a expressão que ele usa. Vigiar os autores de fábulas. Selecionar as que forem boas. Proscrever, quer dizer, proibir, as más. As que forem escolhidas, persuadiremos as amas e as mães a contá-las às crianças e a moldar as suas almas por meio das fábulas com muito mais cuidado do que os corpos são moldados com as mãos. Das que agora se contam, a maioria deve se rejeitar. Tá? A maioria deve ser proscrita. Devemos, ele continua, né, censurar a mentira sem nobreza. Ou seja, aquela mentira que não é útil para fazer uma boa composição, né? Vou até colocar aqui, ó, para bem compor, que é a ideia de bem, né? Que vai ajudar a compor isso. Ou seja, compor de maneira lógica essas relações entre alma e dimensão dos afetos, especialmente afetos que radicam no corpo, né? Que são tão fisiológicos. O que a literatura tem que dizer? Né? Que tipo de literatura a razão e o logos devem selecionar como bons censores, como guardiões da verdade? Ora, de Sócrates. A literatura, a boa literatura, é aquela na qual os deuses e os heróis não conspiram, não combatem, não travam lutas, não têm inimizades. Não é conveniente contar essas histórias. Aqui ele está falando de Hesíodo, né? Enfim, não é conveniente contar essas histórias porque, abro aspas, os muito novos, ou seja, as crianças, os infãs, né, os infantes, aqueles que ainda não atingiram a dimensão da linguagem, aqueles que não sabem falar, aqueles que são marcados pela ausência da lógica e do logos, né, são marcados por uma alogia infantil, os muito novos não são capazes de distinguir entre o que é alegórico e o que não é. Ou seja, eles são incapazes para a imagem e para o logos. Né? Sendo incapazes para o logos, eles não conseguem distinguir o que é realidade do que não é realidade. Deus é essencialmente bom e assim deve-se retratá-lo. Seja na poesia épica, seja na poesia lírica, sejam nos textos trágicos. E se Deus é essencialmente bom, o seu efeito sobre o mundo e sobre os outros só pode ser vantajoso, pois só o bem pode ser a causa dos bens e inversamente. Tu está entendendo que a ideia de bem aqui é uma espécie de ideia retora, né? Uma ideia fundamental. Tá? É a ideia da qual derivam todas as demais ideias. A justiça é uma espécie de repercussão do bem. Mas o que é o bem? Ora, o bem e o logos são praticamente uma coisa só. Né? Eles estão numa relação muito umbilical, muito próxima. Então, a primeira lei, aquela que deveria ser escrita nos pórticos das cidades, é a de que Deus não é a causa de tudo. Deus é apenas a causa dos bens. Deus possui uma forma simples e perfeita, ó, aqui a noção de ideia se manifestando, e não decai da sua máxima perfeição, ou seja, não conhece nenhum tipo de corrupção no sentido ontológico. Deus não assume variadas formas. Não há nada, diz Platão, do poeta mentiroso em Deus, ou seja, do imitador, daquele que engana, daquele que apenas parece ser e não é. Os guardiões das leis devem ser tementes aos deuses e, nesse sentido, devem se assemelhar a eles. Bom, isso é o que temos como elementos, né, de discussão para o livro 2 da República. Queridos, eu vou parando por aqui, mas nós nos vemos em breve e vamos continuar com a leitura dos próximos livros que já estão lá no plano de ensino para que você leia com antecedência e a gente se encontre presencialmente, espero eu, da próxima vez. Tá bom? Obrigado, guardem as dúvidas para me endereçar na próxima aula presencial da semana que vem. Um grande abraço, boa Páscoa e até mais. Tchau, tchau.